E aí, meu querido, e aí, minha querida de todo o Brasil, vou começar mais uma disciplina para você. Eu me chamo Pedro, sou professor da parte de Criminologia e de Medicina Legal aqui do Alfocom. E estou aqui para trabalhar com você um pouquinho dessa ciência, dessa parte das chamadas ciências penais, que envolve o estudo do fenômeno criminológico, que envolve um pouquinho também de como se deve lidar com política criminal, como que se aplica os conhecimentos teóricos acerca do crime, acerca do criminoso, da vítima e do controle social, em relação a todo um contexto fático, ainda mais nos dias atuais, em que a criminologia tem um papel fundamental na vida das pessoas e na vida principalmente do pessoal do alto escalão do poder. Então isso é importante lembrar com vocês que essa ciência não é apenas... Você vai ter que estudar para o seu concurso de qualquer forma. Só que a parte de ciências penais ela é uma ciência um pouco mais prática quando a gente analisa a parte política mesmo da coisa. Um bom representante do povo é um cara que conhece muito bem a parte de ciências penais e, consequentemente, ele tem que ter uma visão bem ampla daquilo que a gente chama de criminologia. Mas aqui a gente está presente para matar o seu edital nos tópicos bem direcionado, com um certo objetivismo, para que você chegue na prova e consiga acertar de qualquer forma, qualquer questão que vier aparecendo. Então vamos começar a trabalhar essa disciplina chamada de criminologia. Bom, para eu introduzir para você essa disciplina, é preciso você conhecer o contexto em que se deu o surgimento deste tipo de ciência, que hoje é considerado uma ciência autônoma, e também quem foram os precursores dessa chamada ciência hoje, né? Então, em 1879, nós tivemos um teórico chamado Paul Topinard. Este cara foi a primeira pessoa a utilizar o termo que nós chamamos de criminologia. Hoje, a palavra criminologia, ela significa estudo do crime, só que hoje a gente sabe que ela não estuda unicamente o crime. Naquela época, o Topinard ele tinha uma noção de que a criminologia ela não apenas abrange a parte do crime, mas ela também se confundia em alguns aspectos com o direito penal. Hoje a gente já tem isso muito claro e diferenciado. Hoje a gente não pode dizer que direito penal e criminologia são a mesma ciência. Aqui a gente vai ver que na criminologia ela se particiona em outras vertentes, enquanto no direito penal o objeto de estudo é unicamente aquilo que a gente chama de delito. Hoje quem já estudou direito penal um pouco melhor sabe que delito é sinônimo de crime no Brasil, certo? E é importante você também saber esse sinônimo dado para a palavra delito aqui no Brasil. Então, Topinard foi o primeiro cara a utilizar o termo que a gente chama de criminologia. No entanto, nós tivemos um italiano chamado Raffaele Garofalo. Esse cara também, alguns autores chamam ele de Garófalo, mas eu vou trazer aqui com vocês como sendo Garofalo. Este cara escreveu uma obra e a obra ela foi reconhecida internacionalmente. Este cara ele pertencia a um movimento chamado Escola Positivista. Esta escola tinha como fundamento o chamado cientificismo, principalmente baseado na época no iluminismo. E aqui o Garofalo ele lançou uma obra chamada Criminologia. Esta obra foi uma obra que foi a obra reconhecida internacionalmente, que inclusive ganhou até um aspecto acadêmico voltado para a área de criminologia. Portanto, esse autor é fundamental em relação ao surgimento, mas você não pode confundir dizendo que foi o Garofalo que foi o primeiro cara que instituiu na escola clássica, porque ele não pertence à escola clássica. Então esse é um ponto importante para você levar para a tua prova, mas em momento oportuno eu vou trabalhar isso com você também, ok? Então vamos lá. Criminologia, sendo uma ciência autônoma, que faz parte daquilo que a gente chama de ciências penais, só para você ter ideia, ciências penais hoje, ela engloba uma série de disciplinas, por exemplo, política criminal, o próprio direito penal, a criminologia. Tem alguns autores, se você pegar o livro do Genival Veloso França, que é de medicina legal, ele inclui criminologia dentro do rol de áreas da parte de medicina legal, o que é importantíssimo também você saber. Ela faz parte daquilo que a gente chama, então, de ciências penais. São as ciências voltadas para a área que estuda os crimes e as penas, né? Então, sendo uma ciência autônoma, a criminologia, hoje a prova adora dizer que a criminologia é uma vertente do direito penal. Você vai dizer que essa afirmativa está errado. Nós já tivemos bancas reconhecidas, a própria VUNESP, cobrando noções de criminologia, dizendo que ela é parte do direito penal. Hoje a gente sabe que ela faz parte daquilo que a gente chama de ciências penais. O rol é um pouco mais amplo, tudo bem? Sendo uma ciência autônoma, ela tem um objeto e um método próprio de estudo. Quais seriam os objetos de estudo daquilo que a gente chama de criminologia? 4 vertentes. Primeiro, ela estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Para você ter uma noção um pouco mais aprofundada acerca disso, o crime ele foi estudado principalmente por um movimento chamado de escola clássica. Em momento oportuno eu vou ver com você as chamadas escolas criminológicas. Estas escolas não é que são escolas físicas não, amigo. O que você tem que lembrar
é que essas escolas, na verdade, são ideais, são pensamentos, são correntes doutrinárias da época em que versavam a respeito de alguns pontos voltados para esse fator aqui, que a gente vai chamar de crime. Na escola clássica, eles estudaram muito aquilo que a gente chama de crime, enquanto na positiva, ganhou ênfase aquilo que a gente chama de criminoso. O criminoso na escola positiva ganhou um papel fundamental, tanto que nós tivemos vários teóricos também que versaram a respeito do criminoso. Por que o cara comete crimes? O que move essa pessoa a cometer crimes? Na verdade, essa pessoa, será que ela é influenciada por fatores biológicos? Será que ela é influenciada por fatores sociais? Tudo isso também está relacionado àquilo que a gente chama de criminoso. Por fim, a vítima, ela é uma vertente da criminologia em que se estuda a pessoa que sofreu danos físicos ou psicológicos. Inclusive, hoje, ela já ganhou até uma ciência própria, que é a vitimologia. A vitimologia estuda exclusivamente a vítima e os fenômenos de vitimização, enquanto a criminologia estuda aspectos gerais acerca das vítimas. Nós tivemos um cara muito marcante aqui na parte da vítima, chamado Benjamin Mendelssohn. Esse cara ele foi crucial em relação à classificação dos tipos de vítimas. Eu vou trabalhar com você vítima ideal, vítima mais culpada que o autor. Então tudo isso vai ser trabalhado, claro, quando chegar a hora da gente falar da parte da vítima em específico. E por fim, controle social. Se vocês pegarem as doutrinas a respeito de criminologia, Pedro, o que vem sendo cobrado mais? Quem são os principais autores referência para a prova de criminologia? Tem um livro de um cara chamado Luiz Flávio Gomes. Esse cara é super referência para vários tipos de direito, inclusive para a parte de criminologia, junto com Antônio Garcia Pablos de Molina. Esses dois, eles fizeram um livro chamado Criminologia. E também tem o Sérgio Salomão Checaira. Esse cara também, sempre as bancas colocam alguns trechos do seu livro, literal, Ctrl+C, Ctrl+V na prova, para ver se você sabe diferenciar algum ponto de outro. Então, o controle social, alguns autores dizem que esse controle ele é o objeto mais importante nos dias de hoje da criminologia. Não sei se a gente pode generalizar isso para toda forma, mas se a prova trouxer um ponto de vista de que o controle social ele pode vir a ser o objeto mais importante, mais focado dos dias atuais, você pode considerar essa assertiva sendo certo, sim. Porque os próprios autores dos livros eles estão falando isso e você vai entender um pouco melhor a importância do controle social hoje. Além disso, eu tenho que citar com você que a criminologia ela é uma ciência humana e também interdisciplinar. Por exemplo, eu citei aqui para você que os fenômenos de criminalização ou os fenômenos que envolvem toda a parte de delinquência, nós temos fatores biológicos que influenciam, por exemplo, fatores genéticos. Se você analisar, existe uma síndrome chamada síndrome do supermacho. Ele vai ter X, Y, Y como cromossomos sexuais. Quando esse cara ele apresenta essa síndrome, é muito comum que ele tenha níveis de testosterona elevado, um certo grau de debilidade mental, vários aspectos que contribuem de fato para o cometimento de alguns tipos de crimes. Então, será que o fator biológico influencia? É claro que influencia, biologia influencia sim. Além disso, social, cara. A gente vai estudar um cara chamado Enrico Ferri, ou Ferri. Esse cara, ele incluiu a vertente social para o cometimento de crimes. O meio em que essa pessoa convive auxilia também no cometimento de crimes. Por isso que ela também pode ser considerada uma ciência interdisciplinar. A parte de psicologia criminal também ajuda bastante. Dentro da parte de perícia criminal existe uma área específica só para psicólogo perito, para tentar analisar melhor o que desencadeou o fenômeno criminológico desse delinquente, por que de fato ele cometeu aquele crime, o que o moveu a ter aquela conduta. Então, ela de fato é uma ciência interdisciplinar. E é claro, perceba que ao longo da história, o conceito de crime nem sempre foi o mesmo. Se você pegar a Idade Média, eles consideravam crime tudo aquilo que ia contra os ideais teológicos, tudo aquilo que ia contra a ideia de Deus, certo? Se a pessoa, quando que é considerado crime? A partir do momento em que a pessoa desrespeita um princípio, um mandamento dotado pela Bíblia. Então aí, a parte evolutiva influencia bastante. É claro que hoje não é exatamente assim. Hoje, para você diferenciar o direito penal da Bíblia, a gente sabe que a Bíblia ela é simplesmente proibitiva. Enquanto o Código Penal, se você pegar o artigo 121, está escrito lá, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Ele é descritivo, é diferente da Bíblia hoje. Portanto, noções evolutivas significa dizer que a criminologia hoje, de fato, ela é muito, ela está em constante modificação, porque os valores da comunidade como um todo, de fato, também vêm se alterando ao longo do tempo. Portanto, altamente mutáveis e flexíveis de acordo com o tempo. Ok? Então, esse é o conceito geral da parte de criminologia. Agora, eu quero trabalhar com você aspectos relacionados ao objeto de estudo. Vamos trabalhar um pouquinho
cada tipo de objeto com um pouquinho mais de profundidade para ficar um pouco melhor seu entendimento. Então vamos lá. Primeiro, delito. Lembra que delito no Brasil, sinônimo de crime. Este delito, ele tem uma visão diferente do direito penal para a criminologia. Para o direito penal, existem vários conceitos de crime. Existe o conceito formal, existe o conceito material e existe o conceito analítico de crime, que é o que eu acredito que você bateu bastante para a tua prova, porque cai bastante. O direito penal, do ponto de vista analítico, ele é considerado uma cadeia tripartite, é um conceito finalístico tripartido, em que o direito penal considera um crime fato típico, antijurídico e culpável. Aqui, para a criminologia, não é necessariamente isso. Para a criminologia, um delito ele é considerado um fato reprovável socialmente que provoca de fato algum dano, que a gente vai chamar daqui a pouco de incidência, que pode ser incidência aflitiva ou massiva. Então, direito penal, crime, conceito finalístico, fato típico, antijurídico e culpável. Enquanto na criminologia é um fato reprovável socialmente, é algo que não é aceito por uma coletividade. Então é importante você saber a diferença dessas duas vertentes. A prova, cá entre nós, o VUNESP, por exemplo, ela adora trazer diferenças entre direito penal e criminologia. Por quê? Quando o pessoal pega para estudar criminologia por conta, eles vêm lá, logia, estudo de crime. Ah, beleza, é meio parecido com direito penal. Na verdade, não tem absolutamente nada a ver. Os objetos podem ser comuns, mas o ponto de vista de estudo é completamente diferente, ok? E o que vem a ser essa chamada incidência aflitiva e incidência massiva, Pedro? Incidência aflitiva, a gente trabalha a noção de que um crime, um delito, ele deve agir de modo a gerar dor. Quando a gente fala com incidência aflitiva, a gente sabe que no direito penal nem toda conduta gera dor. Existe uma lei que é a lei do coro, que ela define por que não pode ser chamado de coro algumas coisas. Então isso não provoca nenhum tipo de dor. Se você pegar o artigo 327 do Código Penal, ele conceitua funcionário público no Brasil. Então isso também não provoca nenhum tipo de dor. Então, para o direito penal, a incidência aflitiva não é necessariamente uma regra. Enquanto para a criminologia, eles trabalham que incidência aflitiva é aquilo que, na verdade, causa um certo desconforto, causa algum tipo de dor. Enquanto incidência massiva trabalha com prejudicar uma coletividade de pessoas. Incidência massiva não pode ser grupos específicos apenas sendo acometidos pelo crime. Aqui existe um conceito, por exemplo, uma exceção, inclusive, que é o crime de molestar cetáceo. Cara, tivemos um caso em que um cidadão, ele colocou um pedaço de palito de sorvete na narina de uma baleia e ela veio a óbito por conta disso. Pedro, você tá brincando? Não tô, cara. O cara, não sei por que ele enfiou aquele palito lá, podia ter colocado em outro lugar, né? Mas colocou no nariz do cetáceo. Então, molestar cetáceo é crime, cara. Só que isso não acontece comumente, porque geralmente baleia, não sei se você sabia, mas ela não costuma ficar em ambiente terrestre, cara. Ela fica mais no ambiente marinho. Então, as baleias, não tem como esse crime ser um crime de incidência massiva com uma certa frequência. Só que a regra é que ele deve o quê? Persistir no tempo e no espaço, para que seja considerado crime. Deve ser algo diuturnamente acontecendo, deve ser algo, por exemplo, um homicídio. A gente sabe que o homicídio acontece diariamente em todo mundo. Então, persistência no tempo e no espaço é fundamental também para ter uma noção de controle desse tipo de crime. Vamos falar então um pouquinho agora do delinquente. Pedro, o que vem a ser o delinquente? Delinquente é aquela pessoa que age sobre aquilo que a gente chama de núcleo do tipo penal. É quem comete o crime, de fato, sendo um ser complexo e um ser de não tão fácil compreensão, principalmente do ponto de vista social, físico, biológico e psicológico. Cara, para se trabalhar com delinquente, existem várias vertentes, inclusive, de definição. Por exemplo, o delinquente da versão biológica, ele é um delinquente que tem um problema biológico, ele tem algum fator genético, algum fator que a gente chama de atavismo, né? Que depois Cesare Lombroso ele trabalha com essa noção de atavismo. Então ele já tem uma certa vertente voltada mais para a questão biológica. Social, Pedro, o que consiste o delinquente da versão social? É aquela pessoa que não tem um certo reconhecimento, uma certa valoração moral. Portanto, ele não tem aquela consciência coletiva. Portanto, vai cometer um ato em que é reprovável socialmente. Ponto de vista jurídico. O delinquente do ponto de vista jurídico é aquela pessoa que é considerado por lei como criminoso. E a lei define como criminoso quem de fato exerce o núcleo do tipo penal. E político? Político, a gente trabalha com aquilo que a gente chama de status quo.
O que é status quo, Pedro? É como se encontra o estado da pessoa em determinado momento da vida dela. Então, do ponto de vista político, é aquele cara que tem algum problema relacionado ao seu estado da vida mesmo, em relação principalmente à tomada de decisão. Por isso que a vertente aqui é dado como político também. Então, este é o segundo objeto. Vamos continuar falando um pouquinho dos objetos e agora eu quero trabalhar com você com a vítima em específico. A vítima é importante, Pedro? Bastante. A vítima hoje, como eu havia dito para você, ela ganhou uma disciplina só dela, chamada de vitimologia. A vitimologia hoje, ela ganha um certo respeito, por quê? A vítima, por incrível que pareça, ela também é um ser bastante complexo. Se você for analisar o estudo de Benjamin Mendelssohn, ele classifica vários tipos de vítima, inclusive vítima provocadora. Pedro, será que a vítima influencia no direito penal? Será que a vítima influencia em algum ponto mais específico da tomada de decisão para o cometimento do crime? Cara, você vai ver que sim. Por quê? Benjamin Mendelssohn, se você pegar o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, existe uma figura chamada de privilégio. Quando você pega o privilégio, o cara trabalha com relevante valor social, com relevante valor moral, logo após injusta provocação da vítima. Portanto, hoje a gente pode dizer que a vítima ela influenciou sim, de fato, o direito penal também. Ok? E vítima é considerada aquela pessoa que sofre danos tanto físicos quanto psicológicos. Físico, lesão corporal, artigo 129. Psicológico, a gente pega, por exemplo, o crime de injúria. O crime de injúria gera aquele problema relacionado à moral da pessoa, o que ela pensa de si mesma, aquela parte de conduta mais objetiva. Então, esta é a famosa vítima, e eu vou trabalhar uma aula só de vitimologia para a gente entender um pouquinho melhor o que vai ser cobrado a respeito disso na tua prova. Por fim, controle social. O controle social, sem dúvida, os autores eles dão uma certa ênfase para essa característica, para este objeto. Por quê? Porque está muito na moda de falar de controle social. Primeiro, definição. Controle social é o conjunto de instituições e estratégias para garantir a submissão dos indivíduos. Pedro, não é muito forte essa expressão submissão? Na verdade, é de fato forte, só que é como caiu na tua prova, certo? Provas anteriores trouxeram exatamente esse termo. E aí, na hora de você assinalar, você vai olhar para esse troço e vai falar, isso daí tá meio estranho, submissão, mas de fato, pode considerar como sendo correto sim, que é a definição dada também pela doutrina. E esse controle social, ele pode ser formal ou coercitivo, e informal ou educativo. Pedro, no que consiste um controle social formal ou um controle social coercitivo? É aquele dado, por exemplo, pela polícia. Uma dica que eu te dou, relacionada ao formal, é principalmente aqueles caras que são concursados, cara. Concursados. Como assim, Pedro? Imagine, polícia. Para você ser policial hoje no Brasil, tem que passar por concurso? Tem. Para você entrar numa penitenciária? Também. Poder Judiciário? Também, cara. Ministério Público? Também. São órgãos oficiais do Estado, os chamados agentes formais ou agentes coercitivos. Enquanto os agentes informais são aqueles agentes educativos, são aquelas pessoas que convivem com você no dia a dia, é a parte da igreja, é toda a sua família principalmente, é a política pública adotada especificamente voltada para os direitos sociais, certo? Que são direitos de segunda dimensão, tudo bonitinho voltado para os agentes informais. Aqui, o cara para ser seu amigo, filho, ele não tem que passar por concurso público, é ou não é? Claro que não, sua família, a igreja, não tem que passar. Portanto, essa é a dica que eu te dou. Pedro, é sempre assim? A gente vai ver que não é exatamente assim, mas é uma dica muito valiosa, que te ajuda bastante na hora da prova. As provas, quando cobram essa diferença entre formal e informal, é muito comum ela trazer exemplos. Ela vai te dizer, o Ministério Público é um agente informal. Você vai dizer que está errado. Por quê? Porque o Ministério Público, quando a gente trabalha com promotoria, por exemplo, é um agente concursado. Tudo bem? Portanto, aqui fica de dica ele não sendo concursado. Tudo bem? Beleza. Então, esse objeto, controle social, é de fundamental importância você levar para a tua prova também. Então, continuando, deixa eu falar com você agora do método. O método adotado pela criminologia é um método diferente do direito penal. Meu querido, o direito penal ele é dito como direito normativo, enquanto a criminologia ela é chamada de empírica. Pedro, o que é empírico? E detalhe, amigo, não confunda empirismo com experimentalismo. O experiências acerca de alguma coisa, está dentro, é micro dentro do macro chamado de empirismo. Tudo bem? Então, o empírico, ele é marcado por 3 características. A primeira delas é a observação. Quem estuda criminologia, observa o fato criminoso, tenta dar uma analisada naquilo e depois
tem aquilo que a gente chama de indução. Pedro, como assim? Se você for analisar um projeto científico que as pessoas fazem comumente em universidade, elas fazem o quê? Elas vão fazer alguns tipos de experimentos, aí elas vão analisar os dados. Elas pegam aquelas informações acerca da população, pegam aquela informação acerca do próprio experimento, faz aquele levantamento de dados e tenta bater, tenta fazer teste estatístico, tenta fazer confronto entre literaturas que versam a respeito da mesma coisa, para ver se está de acordo ou se descobriu alguma coisa nova, e por fim você vai ter uma conclusão. Então perceba que a indução, ela parte de uma visão micro para um caso geral, enquanto aquilo que a gente chama de dedução, que é o contrário, ela parte do macro e diretamente indo para o micro. Pedro, não entendi. Vamos classificar aqui essa diferença melhor entre criminologia e direito penal. Primeiro, a natureza da criminologia, ela trabalha com aquilo que a gente chama de ser. Ela quer entender o ser como um todo, enquanto o direito penal ele diz o seguinte: você deve ser ou deve ter tal conduta. Se você for contra esta conduta, você cometerá um fato típico, antijurídico e culpável. Portanto, fundamental saber essa diferença de natureza entre os dois. Primeiro, segundo, a criminologia, ela trabalha com 4 objetos, que eu já trabalhei com você: delito, delinquente, vítima e controle social. Enquanto o direito penal estuda unicamente aquilo que a gente chama de delito. É o segundo ponto de diferença entre direito penal e a criminologia. Por fim, a criminologia utiliza-se de um método indutivo. Pedro, mas é sempre assim? Amigo, é claro que não. Toda regra tem exceção. Criminologia, a primeira escola, que é a escola clássica, ela trabalha com o método dedutivo ainda, que é considerado um método mais ultrapassado para a parte da criminologia. Portanto, a indução é diferente da dedução nesse sentido. Se você for analisar a indução, ela pega o quê? Ela pega um caso particular e aplica como sendo uma regra geral. Enquanto o dedutivo, ele trabalha com normas amplas para depois ir afunilando. Por exemplo, no dedutivo, eu coloquei um exemplozinho no seu material bem legal a respeito de metal e a respeito da prata, por exemplo. Se você falar especificamente que todo metal ele apresenta brilho, alguma coisa, você vai ver que todo metal tem tal característica. A prata é um metal, logo a prata tem tal característica. O nome disso é dedução, certo? Enquanto indução, você vai dizer: Pedro é jogador de basquete e é alto. Logo, todo jogador de basquete é alto. Você fala: opa, você pegou um caso específico e ampliou. Será que isso serve sempre, Pedro? A gente vai ver que não. Tanto que alguns doutrinadores quebram este método, inclusive até fazem críticas severas a respeito dele. Mas o importante é você citar a questão do empirismo. O empirismo, ele trabalha, hoje sem dúvida, ainda mais na época do iluminismo, ele ganhou muita presença em relação às ciências. Por quê? Porque eram métodos comprovados cientificamente. Então a criminologia hoje ela é considerada uma ciência de bastante respeito por conta disso. Embora o método indutivo, que é este método que parte de um particular e amplia para um termo geral, muitas vezes tenha causado algumas divergências entre as escolas aí. E é o que de fato aconteceu. E para finalizar, finalidade. Qual seria? Por que se trabalha então, Pedro, a questão da criminologia? Qual seria o intuito de se trabalhar com criminologia? Eu diria a você que a finalidade da criminologia ela é dual. Por que dual, Pedro? Porque ela tem uma função dupla. Primeiro, informar a sociedade como um todo a respeito dos objetos da criminologia, a respeito do delito, do delinquente, da vítima e do controle social. É dar essa informação para que a pessoa possa conhecer um pouco melhor o método, conhecer um pouco melhor como se dá esse criminoso e possa adotar aquilo que a gente chama de políticas públicas a respeito daquele crime. Então, informar a população, sem dúvida, é a primeira vertente. Não é uma função, perceba, do direito penal. Tudo bem? E combater a criminalidade. Combater a criminalidade como um todo. Esta criminalidade, ao ser combatida, quando o Estado ele adota algumas posturas a respeito de determinados grupos, por exemplo, a questão de terrorismo. Se você for pegar, existe toda uma legislação específica só para o caso do terrorismo. Por quê? Porque eles perceberam que existe um perfil voltado para esse tipo de criminoso. Portanto, a adoção de tomadas de decisão, a adoção de alguns tipos de política também ajuda aquilo a combater a criminalidade também. Beleza? Então aqui eu finalizo com você essa parte geral de criminologia e agora eu tenho que trabalhar com você um pouquinho de exercício para que a gente consiga sedimentar um pouco melhor este conteúdo. Então vamos aos exercícios aí. Primeiro exercício. A criminologia dos dias atuais, letra A, é uma ciência empírica, interdisciplinar, multidisciplinar e integrada. Letra B. É uma ciência jurídica,
autônoma, não controlável e sistematizada. Letra C. Não é considerado uma ciência, mas parte do direito penal. Letra D. Não é considerado uma ciência, mas parte da sociologia. E letra E. Não é considerado uma ciência, mas parte da antropologia. Perceba, meu querido, que aqui a prova ela tenta te enganar dizendo que ela é uma parte, uma vertente de alguma ciência. Você vai dizer que essa afirmativa está errada. Hoje ela já é de fato uma ciência autônoma, interdisciplinar e empírica, multidisciplinar, porque ela utiliza várias áreas do conhecimento para dar o conceito de alguns tópicos específicos da criminologia. Portanto, ela é de fato multidisciplinar e na letra A ainda ela afirma que é integrada, de fato. Então, a assertiva A é o nosso gabarito dessa questão. Próxima. Contemporaneamente, a criminologia é conceituada como, letra A, uma ciência empírica e social que estuda o criminoso, a pena e o controle social. Amigo, a pena, de fato, ela não é estudado pela criminologia. Na verdade, assim, eles incluem a pena, mas dentro dos objetos. Se você for analisar a escola clássica, ela trabalha com a pena de um caráter repressivo. Esta pena, ela é localizada dentro do objeto dessa escola, que é o crime. Portanto, a pena, não existe um direcionamento específico para a pena. Portanto, a letra A considerada incorreta. Letra B. Uma ciência empírica e multidisciplinar que estuda as formas como os crimes são cometidos. Na verdade, assim, ela é empírica, Pedro? Sim. Ela é multidisciplinar também? Sim. Mas ela estuda as formas como os crimes são cometidos? De fato, Pedro, a gente vai ver que não é bem isso. Ela estuda ou o crime ou o criminoso. Como aconteceu esse crime é outra vertente que a gente vai ver que está mais especificamente voltado para o controle social, que entra num tópico chamado política criminal. A política, ela quer entender, de fato, como que aquele crime ele é cometido. Mas, para quê? Para que seja tomada decisões acerca daquele crime. Se você for analisar, dentro de política criminal, tem um tópico que eles trabalham, por exemplo, com grandes cidades, em locais mais escuros da cidade. Portanto, se os crimes são cometidos mais nesses tipos de locais, uma medida profilática, uma medida preventiva, é você aumentar a iluminação desse tipo de local. Portanto, a assertiva B também sendo incorreta. Letra C. É uma ciência empírica e multidisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Perceba que a questão é muito objetiva. Ela é empírica, Pedro? Sim. Multidisciplinar? Sim. Com os 4 objetos de estudo. Gabarito, letra C aí. E aí vamos ver por que a D e a E estão erradas. É uma ciência jurídica interdisciplinar que estuda as formas como os crimes são cometidos. De novo, jurídica não, né? Ela não vai entrar como sendo uma ciência jurídica, errado. E a letra E, mesma coisa. É uma ciência jurídica interdisciplinar? Jurídica não. É assim, ciência jurídica, o direito penal é considerado uma ciência jurídica. Só que a criminologia, ela engloba várias áreas, principalmente a área da sociologia também. Então a gente não pode classificar ela sendo unicamente como uma ciência jurídica, ela é uma ciência ampla. Tudo bem? Então, próxima questão. Constituem objeto do estudo da criminologia? Aqui a questão está simplesmente perguntando quais são os objetos da criminologia. E aqui você tem que lembrar que são 4. Delito, delinquente, vítima e controle social. Vamos analisar as assertivas. Letra A. Delinquente, vítima, controle social e empirismo? Não. O empirismo é considerado um método da criminologia. B. Delito, delinquente, interdisciplinariedade e controle social? Não. Ela de fato é uma característica, a interdisciplinariedade é uma característica da criminologia, também como sendo incorreta. Letra C. Delito, delinquente, vítima e controle social. Aí fica fácil, né? Aí a gente já consegue chegar no nosso gabarito, que é a letra C. Vamos ver as outras duas. O delinquente, a vítima, o controle social e a interdisciplinariedade? O último item, não. E letra E. Delito, delinquente, a vítima e o método. O método, amigo, é o empirismo. Então não entra. São somente aqueles 4 objetos lá que a gente conversou especificamente nesse tópico aqui. Portanto, gabarito letra C. Próxima questão. Enquanto a criminologia pode ser identificada como a ciência que se dedica ao estudo do crime, do criminoso e dos fatores da criminalidade, a vitimologia tem por objeto de estudo a vítima e suas peculiaridades, sendo considerada por alguns autores como uma ciência autônoma. É exatamente aquele ponto que eu conversei com você. A vitimologia é o objeto da criminologia que ganhou destaque, principalmente sendo uma ciência autônoma. Esta ciência é chamada hoje de vitimologia. E, de fato, a criminologia trabalha os fenômenos criminógenos, os fenômenos desencadeadores da criminalidade, estuda sim. Portanto, a assertiva sendo correta. Espero que eu tenha sido bastante claro e que você tenha pego os principais tópicos da parte da criminologia que a banca vem cobrando. Aqui, amigo, é você macetar um monte, fazer muito, destruir exercícios, porque aqui não tem segredo. Você não pode perder uma questão a respeito de conceito, método, objetivo,
objeto de estudo e finalidades da criminologia, porque são questões consideradas fáceis. Aqui o conhecimento mediano é tranquilo para você pegar. Então, muita força, muito foco no seu estudo e lembre-se, pega essa disciplina e desmonta, ainda mais com o edital aberto. Tem que pegar isso daqui e tem que estudar bastante, beleza? Força, amigo!